Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Beitiel, adoração e santidade. Por favor, repita comigo: Jaboque, lugar de decisão. Jaboque, lugar de decisão. O texto se encontra em Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32. Vou repetir: Gênesis capítulo 32, dos versículos 22 até o 32, versão NVI. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem no Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido. Podemos dividir a vida de Jacó em 2 partes. Antes e depois de ser encontrado por um anjo às margens do rio Jaboque. Na primeira parte de sua vida, podemos descrevê-lo assim: aquela pessoa que se considerava muito esperta. A lei de Gerson era a sua máxima. Adorava levar vantagem em tudo. A sua vida era caracterizada pela autossuficiência, teimosia e uma ferrenha obstinação. Qualidades aparentemente boas, porém sobre bases totalmente equivocadas. Entretanto, apesar dos seus desvios de caráter, o Pai Eterno amava-o profundamente e tinha um plano maravilhoso para a sua vida. Para que isso ocorresse, seria necessário mudá-lo em seu interior. Por isso, certa noite, o Senhor enviou um anjo às margens do rio Jaboque, a fim de se encontrar com ele, que se transformou numa tremenda luta. Como consequência, o anjo deixou coxo de uma das pernas pelo resto de sua vida. Amados e queridos de Yahvé, por incrível que pareça, este encontro às margens do rio revolucionou, transformou a sua vida, e por isso podemos afirmar que foi um marco divisório. Além disso, o Pai Eterno chegou a mudar o seu nome, suas convicções, sua identidade espiritual, e passou a chamá-lo de Israel, que tem o seguinte significado: aquele que lutou como príncipe com Yahvé e prevaleceu. Há, entretanto, alguns questionamentos que nos intrigam. Por exemplo, uma pessoa pode mudar tão repentinamente da água para o vinho? Quais as razões para que o seu nome fosse mudado? O que Jacó fez de tão importante para isso acontecer? Sem sombra de dúvidas, há vários questionamentos que pairam sobre as nossas cabeças. Porém, a atitude que considero primordial para esta mudança foi a sua decisão de se entregar, se render com todo o seu ser a Yahvé, quebrando os ressentimentos implantados em seu coração. De que forma? Inicialmente, por ter confessado sua vida de enganador, pois a verdade é, ele já não suportava mais a extrema carga emocional
especial para encobrir os pecados ocultos, a falta de perdão, os paradigmas do pecado que estavam assolando a sua vida. Motivado pela decisão de romper com sua tendência pecaminosa, sua fraqueza interior, abriu o seu coração de tal forma diante do anjo que possibilitou Yahvé mudar o seu ser em sua totalidade, espírito, alma e corpo. Este arrependimento que cura é que salvou a sua alma. Por isso, Jaboque é este lugar especial, lugar de decisão e de vitória para Jacob, pois ele consegue romper com a sua última resistência pessoal, confessar sua condição de trapaceiro, se arrepender de suas atitudes e então receber uma marca indelével em seu coração e as bênçãos do Eterno. Teve um encontro consigo mesmo. Apesar de ficar aleijado pelo resto de sua vida, andar com dificuldade, cada passo que dava o fazia reportar aquele encontro extraordinário, onde foi vencido por Yahvé. E por que não afirmar que ele também venceu suas ambições? Sabemos que depois daquele momento transformador, Yahvé estava sobre o pleno comando de sua vida, entronizado sobre a sua cabeça. Ora, amado e querido de Yahvé, sabemos que a vida de Jacob serve-nos de reflexão pessoal, pois quem poderia negar que não tem marcas emocionais que são trazidas diariamente em nossa vida em falta de perdão, desvios de caráter, traumas interiores, rebeldia, autopiedade e amargura de espírito? Seja honesto. Você sabe que necessita urgentemente de cura. Vamos ao ponto 1. Repita comigo. A vida de Jacob, o trapaceiro. Vamos repetir novamente. A vida de Jacob, o trapaceiro. O nome Jacob significa suplantador, enganador. Nos dias atuais poderíamos chamá-lo de 171. Não ria. Observe o Código Penal brasileiro que afirma: obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A princípio, você poderia achar que é um exagero chamá-lo de 171. Porém, esta é a pura realidade. Esta é a descrição da vida e do caráter de Jacob, que, como sabemos, era o filho mais novo de Isaac e Rebeca. Para elucidação, atentemos para alguns fatos importantes, como ocorreu em seu nascimento. Ele já segurava com sua mão o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú, e por causa dessa atitude que ele recebeu o nome Jacob. Vejamos Gênesis 25, 24 a 26. Vou repetir, Gênesis, capítulo 25, versos 24, 25 e 26. Vamos ler? Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de Isaac, quando Rebeca os deu à luz. A seguir, os gêmeos foram crescendo e Jacob, apesar de seus sonhos e ambições pessoais, desde o ventre de sua mãe, tinha o temperamento meigo e pacífico e gostava de uma vida sossegada e pastoril. Entretanto, seu irmão Esaú era completamente diferente. Hábil caçador, tinha um caráter altivo e impetuoso. Com sinceridade, eu creio que Isaac, o pai, prestava atenção nos seus dois filhos. Esaú, o primogênito, era ruivo, peludo, valente, flecheiro, caçador e destemido. E Jacob era liso, sem pelos, meigo, apacentava as ovelhas e gostava de cozinhar, agarrado à barra da saia da mãe. Certamente Isaac ficava extremamente frustrado com as atitudes de Jacob. Entretanto, há uma questão importante a ser considerada: a primogenitura. Sabe-se que na cultura judaica, bíblica, filho mais velho é chamado de primogênito, e eram concedidos alguns privilégios
dos quais citarei 3, tais como: o primeiro privilégio, número 1, o mais velho era o único a ser consagrado ao Senhor. Veja, abra a sua Bíblia em Êxodo 22, versículo 29. Repetindo, Êxodo 22, versículo 29, parte B. Consagrem-me o primeiro filho de vocês. Segundo privilégio. Segundo a lei, deveria ser remido do sacerdócio por meio de uma oferta de 60 gramas de prata, dentro do prazo de 1 mês desde o seu nascimento. Vamos ler Deuteronômio capítulo 18, Deuteronômio capítulo 18, versos 15 e 16. O primeiro nascido de todo ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você poderá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você poderá resgatá-lo pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Terceiro, era-lhe dada uma dobrada porção da herança familiar. Repita comigo Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21, verso 17. Leiamos. Ele terá que reconhecer como primogênito, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Como Jacob cobiçava a primogenitura do irmão mais velho, montou uma estratégia oportunista que consistia no seguinte: quando Esaú estivesse retornando de uma caçada frustrada e quase desmaiando de fome, ele esperaria com um saboroso prato de guisado e lhe proporia a troca por sua primogenitura. E foi exatamente isso que ocorreu. Esaú estava faminto. A seguir, Jacob sutilmente propôs a troca dos seus privilégios de primogenitura por aquela refeição. Ao ser indagado, Esaú consentiu com a troca, conforme Jacó havia planejado. Um absurdo, não é mesmo? Mas ele não parou por aí, pois na primeira oportunidade que seu pai, Isaque, já idoso e cego, quis abençoar seu filho mais velho Esaú, pediu-lhe que preparasse uma refeição. E o ardiloso Jacó, muito bem instruído por sua mãe Rebeca, montou uma encenação desrespeitosa. Disfarçado de Esaú e coberto de pelos postiços, ofereceu-lhe a tal refeição, recebendo a bênção em lugar de seu irmão. Amados, é evidente que todo pecado gera consequências espirituais, e foi isso que aconteceu com Jacó, pois estas trapaças provocaram a ira de Esaú, discórdia em família, e se não fosse a providência divina em fugir para Padã-Arã, ele certamente seria assassinado pelo seu irmão. Amados, meditemos por um instante nas escrituras sagradas. Observemos livro de Jó, capítulo 4. Livro de Jó, capítulo 4, verso 8. Ele diz: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Gálatas capítulo 6, verso 7, ao declarar: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, quando ele infringiu a lei espiritual da semeadura, quanto mais trapaças, mais ira, revolta, pecado e maldição ele amontoava sobre a sua própria cabeça, além de gerar uma tremenda inimizade em família, também trouxe separação de seus pais por mais de 20 anos. Jacob teve que fugir para Padã-Arã, e quando lá chegou, de imediato ficou apaixonado por sua prima Raquel. A seguir, pediu em casamento ao seu tio Labão, e como não tinha como pagar o valor do dote, concordou em trabalhar 7 anos por ela. Ninguém sai ileso quando infringe princípios espirituais. Quem semeia a trapaça, você acha que a consequência será o quê? A trapaça. E assim não foi diferente com ele. Quando chegou o seu casamento, na noite de núpcia, seu ardiloso tio lhe entregou a sua filha mais velha ali em lugar de Raquel. Após sua lua de mel, Jacob acordou de manhã quando percebeu que ao seu lado não estava sua amada Raquel. Ficou
furioso, foi reclamar com Labão, que lhe propôs outros 7 anos de trabalho por ela. Então Jacó trabalhou exatamente 14 anos por sua amada. Ele foi enredado em suas próprias trapaças, enganos, do mesmo jeito que fez com seu irmão Esaú e com Isaque, seu pai. Porém, encontramos qualidades na vida de Jacó, pois ele lutava obstinadamente por seus objetivos até alcançá-los. Por isso ficou pacientemente trabalhando os 14 anos por amor de sua escolhida. Entretanto, por suas transgressões, teve que pagar 20 anos de sua vida como escravo, sobre o jugo do ganancioso Labão, que ficou rico com a exploração de sua mão de obra, até chegar uma ocasião que houve um desentendimento com seu tio a respeito de salários atrasados, e sentindo-se novamente enganado, decidiu fugir, ressentido com sua numerosa família, e voltar para as terras de seu pai. Paremos por um instante e meditamos na palavra ressentimento. Esta palavra vem do verbo ressentir, que significa sentir novamente, ou sentir por repetidas vezes. Logo, ressentimento é o sentimento de reviver constantemente uma situação que nos tenha magoado ou nos humilhado. Ressentimento é diferente de remorso, pois remorso é um sentimento de culpa por algo que tenhamos cometido. O ressentimento é uma manifestação de mágoa que sentimos por alguém que nos tenha machucado. No remorso, nós o sentimos em relação às nossas culpas. E o ressentimento o sentimos por todas as pessoas que nos fizeram infelizes. Em ambos os casos é necessário liberar perdão. Perdão que ameniza gradualmente e elimina este processo de culpa ou de ressentimento daquela situação aflitiva que vivemos no passado. Jacó estava tanto ressentido quanto com remorso, e por isso decidiu resolver seu maior pesadelo, encontrar com seu irmão Esaú. Mas na viagem é perseguido por Labão, sendo acusado de roubar alguns objetos de culto doméstico. Ficou acuado, multiplicaram-se os sentimentos de ira. Além disso, estava frustrado pela esterilidade de sua amada Raquel. Agora, fugitivo, humilhado, cada dia os seus problemas só se multiplicavam, até que decidiu enfrentar cara a cara o seu irmão Esaú e de alguma forma consertar de vez para sempre o seu passado. Observe o que diz Provérbios 28:13, que trata sobre ira e falta de confissão de pecados. Provérbios 28, versículo 13, diz: quem encobre os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amados e queridos de Yahvé, a prática do pecado somente traz tristeza. Quem vive no pecado jamais sabe as consequências que advirão. Mas assim como Jacó, muitos vivem na satisfação da carne, no egocentrismo, e a única coisa que obterão é a ira de Deus. Por isso o apóstolo Paulo nos instrui no texto de Colossenses capítulo 3. Repito, Colossenses capítulo 3, 5 e 6, que diz: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Jacó tinha o coração incrustado por sentimentos e por uma cobiça maligna, querendo a qualquer custo os bens terrenos, a frivolidade da ostentação a qualquer preço. Observe o que diz 1 João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2, verso 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Infelizmente para Jacó, a
até o seu primeiro encontro com o Senhor em Betel, quando se utilizou de uma pedra como travesseiro, e lhe foi dada uma visão de uma escadaria onde anjos resplandecentes subiam e desciam. Interpretou-a com um coração malicioso, pecaminoso. Observe o texto de Gênesis 28, versos 10, 11, 12, 13. Repito, Gênesis capítulo 28, 10 a 13, que diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Apesar da revelação extraordinária, observe as palavras equivocadas do seu voto naquele lugar. Gênesis capítulo 28, versos 19 a 22. Repito, Gênesis 28, 19 a 22. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Vamos nos deter aqui e procurar extrair as verdades contidas nesta passagem, por meio de uma paráfrase que elaborei a fim de entender a real intenção de Jacó, depois de ter aquela visão. Jacó disse: uau, que visão extraordinária! Na verdade, o Todo-Poderoso está neste lugar, por isso chamarei este lugar de Betel, pois é a casa de Deus. Porém, no seu interior arquitetou o seguinte: como estou neste lugar deserto, com fome e sede, vou aproveitar esta oportunidade com o Senhor e farei um acordo com ele. E disse: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Se o Senhor me der fartura de pão para me alimentar, der roupas finas para me vestir, me der uma viagem abençoada, me fazer prosperar em tudo, para que eu possa viver recaladamente, aí então você será o meu Deus, e de toda a riqueza que eu possa acumular, te darei o meu dízimo. Você observou bem? Seu pensamento é a satisfação do seu ego. E porventura não é o retrato de muitos cristãos em nossos dias? Querem simplesmente dar um nó em Deus, sempre propondo um negócio. Assim como Jacó, querem apenas levar vantagem em tudo, ao invés de simplesmente adorá-lo. Observe o equívoco de Jacó. Diante dos céus abertos, nuvens gloriosas envolvendo anjos, subindo e descendo. Diante desta visão extraordinária, ele continua pensando em se dar bem, levar vantagem, obter satisfação pessoal. Seu verdadeiro Deus é o estômago. Comer fartamente no café da manhã, almoço, jantar, usar roupas finas, ser famoso. Na verdade, servir ao Senhor é só um mero detalhe. Seu voto demonstra claramente a sua estupidez. Sua mente permanece cauterizada, atrelada unicamente às coisas terrenas. Por acaso não tem sido isso os grandes alvos daqueles que se intitulam cristãos, ao afirmarem que somente servem a Deus se lhes der um celular de última geração, um carro importado, uma suntuosa mansão, um iate? Erram por não conhecerem as Escrituras. Que tal lermos Romanos 14? Repito, Romanos 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Infelizmente, este é o retrato dos religiosos
desta geração perversa estão longe do reino de Deus. Na primeira oportunidade ouvem a Satã lhes oferecer os reinos deste mundo e se curvam até o chão a fim de adorá-lo. Porém, não foi assim com o amado Yahushua. Por isso, aqueles que querem levar vantagem em tudo vivem cercados por um sentimento de morte, engano, trapaça, simulações, visão espiritual distorcida, assim como Jacó, não encontram solução para os seus problemas e ainda um pressentimento de queda iminente. Vamos ao ponto 2, repita comigo. Jacó é encurralado por 2 exércitos. Novamente, Jacó é encurralado por 2 exércitos. Jacó decide dar um basta em tudo isso, pois estava desgostoso em sua vida. Já havia pecado contra sua família, trabalhado 20 anos como escravo para Labão. Motivado por suas bases pecaminosas, lhe sobrevieram sucessivas maldições. Então, determinado, ele procura resolver seus problemas iniciados desde o seu nascimento. E agora busca se encontrar com Esaú, a pedrinha no seu sapato, o seu maior desafeto. Naquele momento, seu coração está desconcertado. Há um misto de remorso misturado com medo, podendo ser assassinato por Esaú, a possibilidade de perder tudo que ajuntou em seus 20 anos de trabalho. Além disso, sua mente sempre o acusava de ter roubado a bênção do irmão, ter enganado seu pai cego no leito de morte, ter lançado discórdia em meio à família, quebrado o relacionamento com seu tio, a esterilidade de Raquel. Tudo isso fazia seu coração se derreter de tanta tristeza e dor. Em desespero total, com a sua mente entenebrecida, cercado por problemas por todos os lados, pensou e decidiu apaziguar seu irmão com presentes. Observe o que relata Gênesis capítulo 32. Repito, Gênesis capítulo 32, versos 3 a 7. Jacó mandou mensageiros diante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Mas porém, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. E Jacó ficou ainda mais desesperado. Ao invés de confiar nas promessas de Yahvé e depositar nele a sua segurança, insiste em seguir suas próprias intuições, seus instintos, faz seus próprios planos e envia alguns mensageiros até Esaú, a fim de informá-lo que agora ele estava muito rico e lhe ofereceria parte do seu rebanho. Porém, aquilo que ele mais temia, o seu maior pesadelo, aconteceu. Esaú estava vindo contra ele com um exército de 400 homens. Quem não deve, não teme. Jacó ficou mais apreensivo quando o Senhor lhe abriu os olhos espirituais e teve uma visão. Observe comigo Gênesis capítulo 32, verso 1 e 2. Gênesis 32, 1 e 2. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Agora, ele também achava que os exércitos celestiais que o estavam protegendo estavam também contra ele. E por isso ele se sentiu totalmente cercado, encurralado por um exército de Esaú, e do outro lado um exército de seres resplandecentes. Considerava que a sua própria vida, junto com toda a sua família, corria sério risco de vida. E a partir desta situação, finalmente decidiu buscar a
face de Yahvé, que havia se revelado em Betel, pois estava cansado, está em agonia completa. Todos os seus planos, por fim, fracassaram. Vamos ao ponto 3. Jacó luta com um homem resplandecente. Vamos repetir. Jacó luta com um homem resplandecente. Por coincidência, o rei Davi passou pela mesma situação que Jacó. Entretanto, ele soube, no momento de aflição de espírito, clamar ao Senhor. Vejamos 2 Samuel capítulo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, versos 4 a 7. Que oração maravilhosa, amados. Diz Davi: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia, clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Amados e queridos de Yahvé, preste bastante atenção em Jacó, às margens do rio Jaboque. Ele está sozinho, agora é ele e o Senhor. Ele está profundamente triste, com medo, amargurado, totalmente inconformado com a situação. Então começou a buscar a face do Senhor, como nunca o havia buscado, até que, de repente, enquanto contemplava a lua refletida sobre as plácidas águas daquele rio, um homem resplandecente surgiu, um anjo, que ao querer se afastar de Jacó, teve uma reação deslocada, agarrou-se ao anjo e não lhe deixou partir. Pela fé, eu vejo as lágrimas escorrerem por sua face, enquanto se intensificava sua súplica, o seu clamor por misericórdia, até se tornarem gemidos, urros desconexos, abafados, pois ele se encontrava profundamente arrependido pelos seus pecados contra o seu irmão, seu pai, seu tio, por ter sido motivo de separação de seus familiares, e agora, cercado por 2 exércitos, os de Esaú, e pelos exércitos celestiais, seu coração se desfalecia. Por causa disso, ele procura se agarrar cada vez mais forte ao anjo, com todas as suas forças, com tudo o que tinha, até chegar à plena exaustão. O anjo, entretanto, se mostra impassível e desvencilha cada vez mais daquela luta, até que de propósito o fere na coxa. Vejamos Gênesis 32, verso 25, que diz: quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. O tempo passa, o dia estava quase raiando e a luta do homem pecador com o anjo prosseguia. Jacó se encontrava em profunda agonia e não o deixa ir, enquanto não lhe abençoasse. Entretanto, Yahvé parece não ouvir o seu clamor. Por quê? Porque sabemos que os pecados são gostosos de serem praticados, senão ninguém pecaria, não é mesmo? Jacó sabia que as suas transgressões estavam arraigadas em todas as suas lembranças e necessitavam ser extirpadas. O anjo procurava se desvencilhar, mas ele se esforçava cada vez mais, até que, exaurido, sem nenhuma força física, ocorreu um milagre, pois dentro dele começou a nascer uma viva esperança, a possibilidade da bênção. Quanto mais ele lutava, mais vislumbrava a sua libertação, até que o mensageiro de Yahvé lhe indagou: qual é o teu nome? Em outras palavras, como você é conhecido desde seu nascimento? E o filme de sua vida passou por sua mente rapidamente, e ele chegou a uma conclusão. Com um nó na sua garganta, corajosamente confessou: meu nome é Iacov.
que traduzido é trapaceiro, enganador, 171, pois foi a partir daí que conseguiu reconhecer, vomitar seus pecados encobertos. O anjo lhe declarou a seguir em Gênesis 32, verso 28, Gênesis 32, verso 28, seu nome não será mais Jacó, o trapaceiro, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Os primeiros raios de luz já começavam a despontar no horizonte, e daquele momento em diante ele ficou completamente liberto, curado de seu passado, apesar do nervo de sua coxa estar deslocado, que o obrigou a mancar pelo resto de sua vida. Lá no verso 31, porém ele estava completamente livre de sua natureza perversa. Amado e querido de Yahvé, da mesma forma isso acontece conosco quando chegamos ao fundo do poço, ao fim da linha, quando não temos mais saída, com todos os nossos planos frustrados. O Senhor nos marca espiritualmente para que possamos nos conscientizar que somos pó da terra, ciente de nossa fraqueza decaída, não sabemos dar um só passo sem a direção segura do Espírito Santo. Na realidade somos totalmente dependentes de Yahvé. Jacó foi completamente mudado em seu interior a partir daquele encontro com o anjo. Seu caráter de trapaceiro foi mudado para o caráter extraordinário de um príncipe. Foi às margens do rio Jaboque onde ocorreu sua maior conquista para uma nova vida, pois aquele foi seu lugar de confissão, lugar onde teve que se esvaziar de si mesmo e voar livremente sobre as asas do Espírito Santo. Para concluir, quero chamar a sua atenção para alguns princípios espirituais que aconteceram com Jacó às margens do rio Jaboque. Primeiro, para vencer a luta com o homem resplandecente é necessário confissão completa de todos os pecados ocultos. Em outras palavras, deve-se trazer à luz tudo aquilo que nos enfraquece. Minha experiência pessoal nesses anos de aconselhamento é que aqueles que não conseguem confessar os seus pecados ocultos, sua vida é carregada de pesos espirituais. Tormentos se tornam intragáveis, irreconciliáveis e sem qualquer afetividade, pois estão presos às garras de Satã, que cegaram seu entendimento e ficaram paralisados. Muitos não vivem a plenitude, não deslancham espiritualmente, pois não conseguem confessar seus pecados. Mesmo entre líderes cristãos, apesar de serem profundos conhecedores das Escrituras Sagradas e recitarem grandes porções desta, não conseguem ser libertos dos vícios, da fornicação, do adultério, da mentira, da pornografia, entre outros pecados. Assim como porcos chafurdam na lama, se envolvem no pecado, apesar de declararem não gostarem do pecado, não desfrutam de frutificação por não atingirem a libertação plena. Vivem num labirinto que tem o chamado de complexo de hamster, que são aqueles ratinhos que estão presos numa gaiola, que correm velozmente numa roda, porém nunca chegam a lugar algum. Enquanto a gaiola faz referência ao pecado que sempre os aprisiona, o hamster representa o pecador que busca aquilo que Yahushua rejeitou no deserto, quando foi tentado por Satã, que são o dinheiro fácil, a popularidade a qualquer custo e os desejos da carne, incluindo o sexo fora do casamento, drogas, bebidas, as perversões e outros pecados. O hamster pode também representar aqueles que se intitulam cristãos, vivem no mundo, amam o mundo, infelizmente praticam tudo que o mundo lhes proporciona, pois a sua vontade é extremamente fraca. Por isso, o ápice desta reflexão é que o Senhor te convida para ficar a sós com Ele, às margens do caudaloso rio Jaboque, tendo a oportunidade de confessar o que você é na realidade, sem máscaras, e pronunciar aquele nome feio do qual você é conhecido. O Senhor te chama hoje para uma mudança de vida, dar um ponto final no seu passado. É o
o lugar propício para você escolher entre a vida para viver ou a morte para morrer. Amado, não seja covarde nesta hora. Para conquistar vitória sobre sua natureza decaída, é indispensável rendição incondicional e absoluta perante o Pai Celestial. Creio piamente que aquele que se encontra, aquele que se considera um cristão verdadeiro, temente Yahvé, mas que ainda não passou espiritualmente pelo rio Jaboque, ainda não conquistou a terra de seu coração, pois ainda não confessou os seus pecados ocultos, tal qual uma potente embarcação que não consegue deslanchar, pois está atado a cordas no ancoradouro. Por isso, Jaboque é tão importante. Somente os corajosos passam por este rio, pois você é colocado frente a frente consigo mesmo, como aquele que fica diante de um espelho vendo a sua própria imagem. Devo insistir, será que você é tão covarde que não consegue confessar seus pecados ao Senhor? Você decidiu não confessar, não é mesmo? Pois então fique com seus segredinhos, somente você e Satã, de mãozinhas dadas com ele, até a condenação eterna. Ora, para isso acontecer, você não precisa fazer absolutamente nada. É só permanecer caladinho como você está. Se você, no entanto, for corajoso, decida hoje tirar seus óculos escuros, os óculos escuros da maldade e da perversidade. Se esvazie de suas más intenções, das ambições pessoais e se entregue totalmente em espírito, alma e corpo nos braços daquele que pode te livrar do inferno e conduzi-lo até os céus. Por isso, cada vez mais admiro Iacov, pois ele lutou tão bravamente até ser totalmente mudado pelo Senhor. Mas cabe uma pergunta neste momento: quanto você quer lutar para ser abençoado pelo Senhor? Observe Provérbios 28. Provérbios 28, 13 e 14. O verso 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Verso 14: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Sabemos de uma coisa, amado, que aquele que encobre os seus pecados traz para si mesmo câncer nos ossos. Parece exagero? Pois então observe o Salmo 32. Salmo 32, versos 3, 4 e 5, que diz: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. No texto em questão nos diz que a mão do Senhor estava pesando sobre ele. Permita-me fazer uma pergunta: será que a mão que está pesando sobre a sua vida não é a mão do Senhor? Você já notou que você sempre está em crise, sentindo-se sufocado? Porventura você anda completamente oprimido, sem saber a razão? Por acaso você tem vivido numa inexplicável angústia de morte? As suas forças parecem que estão se esgotando? Ainda permita-me perguntar: por acaso sua vida parece uma terra trincada numa seca? Você tem demonstrado humor crônico? Vive sempre com os nervos à flor da pele? Não consegue deixar dos vícios que o aprisionam? Certamente o Senhor está pesando a sua mão sobre ti. Por isso, decida hoje mudar a sua vida de pecados. O Todo-Poderoso quer curar seus ressentimentos, remorsos
nossos e perdoar os seus pecados por meio do sangue de Yahushua, para mudar o seu nome para Israel, um príncipe que Jacó, apesar de suas fragilidades, conseguiu conquistar uma vitória espetacular. Talvez você não tenha percebido, mas hoje há uma nação da terra cujo nome é Israel, em razão daquele homem que conseguiu vencer as suas resistências, e seu nome ficou gravado na história da humanidade. Amado e querido de Yahvé, esses fatos ocorreram há cerca de 4.000 anos atrás com Jacó, porém os princípios espirituais são os mesmos. Então, decida lutar, orar, jejuar, se for preciso, rasgar suas roupas, andar descalço, mas saiba que sua decisão é que fará alcançar as bênçãos retidas sobre a tua vida. Amém? Oremos. Pai de eterna misericórdia, estamos diante da tua face, ó Eterno, e pedimos, suplicamos em desespero de alma, vem nos curar por dentro, vem tirar, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti. Põe tua mão dentro de nós, põe a tua mão dentro do coração e da vida desse teu servo, desta tua serva, e arranca poderosamente todo este mal. Suplico neste momento, Senhor, que a boca do teu servo, da tua serva, possa neste momento se abrir para confessar, para fazer conhecido tudo de errado que está dentro do seu coração. Pai, não permita que eles vivam no complexo de Hamster, sempre retornando ao pecado, mas sejam libertos, assim como Jacó, e os nomes sejam mudados hoje para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Louvado seja o Senhor.